Pessoal da torcida tricolor, estamos inaugurando o Jogos São Paulo, que vai tratar da história do clube, de tudo o que aconteceu. Então, você que quer ter essa imersão, conhecer o passado do clube e conhecer alguns aspectos do presente, entender alguns aspectos do presente, aonde está essa grandeza do São Paulo, né? As tuas glórias vêm do passado. Hoje nós vamos começar o programa falando do primeiro título do time, um time que nasceu, a agremiação que nasceu em 1930 e que venceu o seu primeiro título no ano seguinte, em 1931. Eu tô aqui com o Alexandre Gurisbush, que já escreveu 3 livros, não 2, 3 livros do São Paulo. Vamos citar aí os livros, né, rapidamente. Primeiro título nacional, São Paulo campeão brasileiro de 77. Primeiro título internacional, São Paulo campeão da Libertadores de 92. E o último título, de até qualquer agora. jeito, por enquanto, São Paulo campeão da Copa Sul-Americana de 2012. E aí, em 1931, a gente pega assim um time que tinha acabado de se formar. Não é comum um time acabar de se fundar e já ir para um título. Mas o São Paulo teve um nascedouro interessante ali, né? O São né? Paulo já nasceu grande, porque o São Paulo nasceu oriundo da fusão dos departamentos de futebol do Paulistano, que era até então o maior campeão paulista, e da Associação Atlética das Palmeiras, que não tem nada a ver com o Palmeiras atual, era preto e branco inclusive, que também já tinha conquistado títulos paulistas. E então o São Paulo já chegou com um elenco praticamente formado, entrosado e com torcida, porque quem torcia para esses times obviamente tendia a torcer pelo São Paulo. Tanto é que o São Paulo já começou no Campeonato Paulista de 30 com o vice-campeonato. O primeiro campeonato do São Paulo terminou com o segundo lugar. Podia ser melhor? Podia, mas segundo lugar não dava para reclamar diante das condições. E por isso a torcida tinha grandes expectativas para o campeonato de 31. Então o São Paulo era um dos favoritos antes de o campeonato começar. Só que não foi bem assim. O São Paulo não começou bem. O São Paulo começou nos primeiros 4 jogos com 2 empates, 1 vitória e 1 derrota. E essa derrota foi para o Palestra Itália, que esse sim é o atual Palmeiras. Um jogo que o São Paulo começou ganhando por 2-0. Só que perdeu o seu goleiro, Nestor, que saiu contundido. Ninguém achou na época que ia ser uma contusão grave, mas ele teve que sair de campo e não havia substituições. E essa contusão que não parecia grave encerrou a carreira dele. Cara, então assim, primeiro nós tivemos uma contusão de um goleiro. Já tem um jogador de linha pro gol, porque não tinha substituição. O futebol era muito diferente da gente. E quando o Ale fala que o São Paulo começou não tão bem, a gente tem que lembrar que, assim como hoje, o Campeonato Paulista tinha essa disparidade, tinha alguns times muito fracos. Então, quando você perdia ponto para um time muito fraco, era trágico, né? O São Paulo perdeu ponto pro Guarani, que não era um time muito fraco, mas era um time que iria brigar na metade de baixo da tabela. O outro ponto perdido em empate foi pro Santos. E para o Palestra Itália era um jogo que ia ser uma vitória, só que quando o Luizinho, que era um atacante, foi para o gol, o São Paulo acabou sofrendo 3 gols, tomou a virada e perdeu por 3-2. Então depois de 4 rodadas, o São Paulo estava 4 pontos atrás do líder, né, numa época que as vitórias valiam só 2 pontos. Depois, ao longo do primeiro turno, o São Paulo seguiu ganhando a maioria dos jogos, não sofreu nenhum sendo o favorito que a gente esperava. Sim, só que os outros times estavam favoritos também. Sim, teve até um 8-1 no América, que era um verdadeiro saco de pancada naquele campeonato. O campeonato acabou interrompido para a disputa do Campeonato Brasileiro, que não era o Campeonato Brasileiro nos moldes de hoje, ele não era nem entre clubes, era entre seleções estaduais. Foi vencido pela seleção do Distrito Federal, que não é o Distrito Federal de hoje, era a cidade do Rio de Janeiro, que então era a capital. Gente, 1931 é um ano muito esquisito, tá? Se você puder voltar no passado, volte para esse ano e divirta-se, porque olha, né, o Distrito Federal não era o Distrito Federal, não acabava o primeiro turno, os caras interrompiam, não, para o primeiro turno aí, vai ter um campeonato. E daí volta para terminar o primeiro turno. É meio como se fosse, vai parar o brasileiro agora para a Copa do Mundo. Para os padrões da época não era muito diferente. Quando voltou o Campeonato Paulista, ainda havia 2 rodadas do primeiro turno para disputar e o São Paulo ganhou um jogo, empatou outro e terminou o primeiro turno 4 pontos atrás do líder, da mesma maneira como estava depois de 4 rodadas. Então já tinha passado um turno inteiro, 13 jogos, e o São Paulo seguia a 4 pontos do líder. Quer dizer, o começo foi o que definiu, porque os grandes acabaram confirmando seus resultados, os favoritismos que tinham, e o São Paulo manteve essa mesma distância. Sim, as zebras eram bem incomuns. Quando começou o segundo turno, aí a sorte do São Paulo começou a virar.
O Santos, que era o líder, se recusou a jogar fora de casa contra o Atlético Santista, que era um outro clube da cidade de Santos, porque o Santos alegava que, de acordo com o artigo do regulamento, só ele e o Guarani podiam mandar jogos fora da cidade de São Paulo, porque o Campeonato Paulista naquela época ainda era o campeonato da cidade de São Paulo. E assim, ele não foi para o estádio do Atlético Santista, na Rua Conselheiro Nébias, e tomou o WO, porque a federação já tinha, que era a Associação Paulista de Esportes Atléticos, já tinha definido que esse artigo não valia mais. E o Atlético Santista podia mandar os jogos, tanto é que só a Portuguesa que não foi jogar lá contra o Atlético Santista e também tomou WO. Então, Portuguesa e Santos. A Portuguesa até você consegue entender, né? Não querer ir para outra cidade, mas o Santos estava ali, né? Ele estava ali na cidade, uma birra ali do Santos de querer ganhar o mando, né? Alguma coisa dessa... Ele provavelmente queria puxar o jogo para o campo dele na Vila Belmiro. O Santos até então era o líder, tinha 11 vitórias e 2 empates, e só, nenhuma derrota. A primeira derrota dele no campeonato foi um WO. E a segunda derrota veio logo na segunda rodada do retorno contra o São Paulo por 4-2. São Paulo tirou a vantagem do Santos nessas 2 primeiras rodadas do retorno, mas não tirou a vantagem do Palestra, que agora era o líder. E aí o São Paulo teve um 8-1 no Juventus, teve um 7-1 no América, em que o São Paulo perdeu mais um jogador, que foi o Siriri, que fraturou a perna, então também ficou fora do resto do campeonato. E o Palmeiras também resolveu perder ponto para o Atlético Santista em Santos, mas em campo. Tá. Ele foi jogar, não tomou o WO, perdeu de 3-1. Só que o São Paulo também perdeu ponto para o Atlético Santista, empatou, pelo menos foi um empate, 1-1. O Atlético Santista tirou ponto dos grandes, dos postulantes ao título. Tirou do Palestra, tirou do Santos por WO e tirou do São Paulo no empate. Isso, e na verdade o único jogo que um desses 3 grandes ganhou do Atlético Santista foi o Palestra no primeiro turno. Os outros o Atlético Santista não perdeu. Então o Atlético era forte em casa, dá até para entender porque o Santos tentou puxar terminou o campeonato em 4º lugar, não é uma má posição. O São Paulo mesmo tinha no primeiro turno empatado com o Atlético Santista na Chácara da Floresta. O campeonato seguiu naquela atoada de jogos fáceis, muitas vitórias por placares um pouco mais elásticos, inclusive o clássico que ainda não era conhecido como Choque Rei, São Paulo e Palestra, terminou com 4-0 para o São Paulo. E isso deixou o campeonato bem interessante, porque naquele ponto o São Paulo, o Palestra e o Santos estavam empatados com 35 pontos na liderança. Se o campeonato terminasse empatado em pontos, haveria um desempate. Então não tinha o conceito de da vitórias, saldo de gols, era pontos corridos, mas com a possibilidade de um jogo decisivo. Esse 4-0 deve ter abalado um pouco o Palestra, porque na rodada seguinte eles perderam para o Santos em casa por 2-1. E enquanto o São Paulo ganhou do Guarani, São Paulo e o Santos se isolaram na liderança com 2 pontos de vantagem sobre o Palestra, ficou um pouquinho para trás. Faltavam 4 rodadas para acabar o campeonato e seguiu com o São Paulo e o Santos ganhando seus 2 jogos seguintes. A penúltima rodada, essa foi mais interessante. O Santos tinha um jogo muito mais difícil que o do São Paulo. Os 2 jogos seriam na capital. Só que desabou uma chuva monstruosa em São Paulo naquela tarde. Então, o jogo fácil do São Paulo, que era contra o Sírio, tinha dado 5-1 no primeiro turno, virou um jogo que o Sírio saiu na frente, o São Paulo conseguiu empatar, mas teve muita dificuldade para fazer mais gol. Inclusive, quando o juiz deu um pênalti a favor do São Paulo, ele voltou atrás por causa da reclamação dos jogadores do Sírio. E o São Paulo só foi conseguir virar o jogo a 10 minutos do fim com um gol do Luizinho, com o gol do Araquém Patusca. A vantagem do São Paulo acabou sendo porque o Santos conseguiu um resultado pior. O Santos chegou a estar perdendo da Portuguesa de 2-0, conseguiu um empate no fim do jogo, mas não passou do empate. Então o São Paulo chegou à última rodada com uma vantagem que, se era só de 1 ponto, também era bastante considerável. O São Paulo tinha 1 ponto sobre o Santos e 2 pontos sobre o Palestra. O Palestra poderia ser campeão só se vencesse, o Santos perdesse do Juventus e o São Paulo perdesse o seu jogo.
O Palestra tinha uma tarefa muito fácil pela frente, que ia pegar o América, o saco de pancada. Tinha sofrido nada menos que 89 gols em 25 jogos. Então, obviamente, ele ganhou o jogo. O São Paulo só precisava ganhar. Se ele ganhasse, ele ia ser o campeão. Só que o São Paulo tinha a tarefa mais difícil dos três. O São Paulo ia pro Parque São Jorge jogar com o Corinthians. Só que o São Paulo não deu sopa pro azar. Já fez 1-0 com o Armandinho logo aos 11 minutos, depois fez 2-0, depois fez 3-0, parece hoje em dia quando joga em Itaquera. Chegou a tomar o 3-1, mas também quase no fim do jogo o Araquém fez 4-1 e matou o campeonato. São Paulo foi campeão, ainda contou com o empate do Santos contra o Juventus. Então o Santos acabou o campeonato empatado em pontos com o Palestra, mas aí não fazia diferença, o São Paulo já era o campeão. E ficou 2 empatados em segundo lugar. 2 empatados em segundo lugar. E o São Paulo não teve o artilheiro desse campeonato. A artilharia ficou com o Feitiço do Santos, que marcou 39 gols. Mas o artilheiro do São Paulo marcou 31 gols nesses 26 jogos. Quem foi o artilheiro do São Paulo? Aí quem for artilheiro Esse é o primeiro quiz aí, você que não estava esperando, responda aí nos comentários aí, vamos ver quem acerta essa. E a gente vai deixar uma segunda, como é o primeiro, né? A gente vai deixar uma segunda que é, desse elenco tinha um jogador estrangeiro, que é o primeiro estrangeiro campeão pelo São Paulo. Qual a nacionalidade desse jogador? Esse jogador fez aí alguns jogos pelo São Paulo nesse campeonato, não fez todos, mas alguns. Acho que teve 6 jogadores só, né, que jogaram todas as partidas. Jogaram todos os jogos. Então, esse é o primeiro quiz aí. No próximo vídeo a gente vai falar quem foi o artilheiro pelo São Paulo, a gente vai falar a nacionalidade do cara e a gente ainda vai de lambuja falar quem foram esses 6 aí que jogaram todos os jogos. Então é isso, galera, o primeiro título do São Paulo contra o maior rival hoje, né, o maior rival na casa do adversário, ainda que ele não estivesse vencendo títulos, né, não estava disputando título. Mas é emblemático, quem sabe dá um pouco de sorte aí para o São Paulo nessa nova trajetória. Então esse foi a estreia dos Jogos SPFC, Jogos São Paulo, falem como quiser. E a gente tem o Twitter aí, @JogosSPFC, o site jogosdosaopaulo.com.br. Tudo você encontra lá. O Ale é o cara que comanda aí o Twitter, qualquer dúvida que você tiver, menos essas do quiz, que isso não vale perguntar não, né? Não vale perguntar. Espere o programa que vem na próxima sexta-feira. Não é difícil descobrir, não. Não, é sim. O próximo programa que vem na próxima sexta-feira, aliás, não é não. É só acompanhar na próxima sexta-feira, às 9 horas da noite. Teremos as respostas. Um abraço pra todo mundo. Compartilhem o vídeo, curtam o canal e façam todos esses badalux aí. Clica no sininho, o diabo todo, pra ajudar o canal. Um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo.